Negócios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos nessa, Antônio Carmo, que é semana de clássico do Vale, meu amigo. É o bate-papo esportivo em mais uma manhã. Ótimo dia para você. Muito obrigado. Bom dia aí para você, Cláudio Nicolini. Bom dia a todos que nos acompanham, nos assistem, nos ouvem aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 21 na Band. Entre eles, o Coronel Alves, que esteve com você ontem nos estúdios da Band. Santista, que você diz, está sempre nos acompanhando, nos honrando com a audiência. A audiência qualificada do Bate-Papo Esportivo, como também do Hamilton Moraes em Taubaté, comentarista esportivo sempre ligado no nosso bate-papo. E a galera ajuda a nos informar que começam a ser vendidos os ingressos para o Clássico. Começaram a ser vendidos ontem pela manhã, em Taubaté e em São José dos Campos, jogo com 2 torcidas, pelo menos isso, né? Não é torcida única. 1.000 ingressos foram enviados para São José dos Campos, devemos ter uma carga aí de aproximadamente 8.000 e poucos ingressos em Taubaté. Meu querido Antônio Carmo, R$30 a geral. O Taubaté fez uma promoção, os 500 primeiros que chegassem para comprar com camisa do clube levavam outro. Não sei se já esgotou ontem, muito provavelmente. Vendas nas bilheterias do clube e também de forma digital. Taubaté e São José, R$30 a geral para a galera e acompanhar mais um clássico, o clássico da crise, Antônio Carmo. Também nos acompanhando sempre, Éder Treino de Taubaté, que já comentou jogos com você, na TV Federação Paulista de Futebol, comenta jogos do Taubaté, lateral direito, de grande qualidade do Taubaté, do São Paulo, de outros times. É bom, esteve comigo na CIT TV, no nosso programa lá de ontem à noite, mandou um abraço para todo mundo, está sempre nos acompanhando também. Abraço aí também para o Guilherme Beliski, que é o assessor de imprensa do Taubaté, o filho do lendário Pedro Luiz, de tantas narrações no rádio esportivo taubatiano, tanta gente boa que nos acompanha. Aliás, o Guilherme podia nos mandar a informação completa, Nicolini, de quantos ingressos ficaram para o Taubaté. 1.000 vieram para São José dos Campos. E qual foi a carga destinada? Eu não acho que vá lotar, Nicolini, como lotou, obviamente, no jogo decisivo do ano passado, jogo que valia vaga para as semifinais. Taubaté ganhou de 1-0. Naquele jogo que houve a falha do Ariel, São José perdeu o pênalti, que o Douglas Baldini pegou. E tudo. O Douglas Baldini está jogando na Série A4 do Paulista. É um goleiro bom, né? Acho que ele poderia ter uma sorte melhor aí. Foi muito bem no Taubaté no ano passado. E aquele jogo teve quase 10.000 torcedores. Toda a carga de ingressos, ela foi vendida. Foi um momento extraordinário aí do futebol do Vale. Bons momentos que a gente já viveu acompanhando o São José e Taubaté. Este será o 75º jogo da era do futebol profissional, iniciado no dia 1º de maio de 1964, com um empate 1-1 no antigo estádio Martins Pereira, da rua Antônio Sais, em São José dos Campos. Pedro Bala marcou pelo São José, o Django marcou pelo Taubaté, e de lá para cá grandes jogos aconteceram. E na primeira divisão, os jovens precisam saber, Nicolini, que São José e Taubaté estiveram no Paulistão da Série A1 juntos durante 3 anos, 1981, 82 e 83, com grandes jogos, tá certo? 6 jogos naquele período lá, com vantagem taubatiana, 3 vitórias, 1 empate e 2 vitórias do São José. E agora, claro, cada jogo tem a sua história, cada jogo é um jogo diferente, Nicolini, e esse é um jogo e os dois times não chegam bem. Taubaté muito mal, vai estrear técnico. São José tentando uma recuperação aí sob o comando também de técnico novo, há 2 jogos no clube. Enfim, um clássico que quem perder sairá chamuscado. Claro, se for o Taubaté, muito mais, pois está numa situação muito preocupante no campeonato e a mandante do jogo. Muito bem, Antônio Carmo. A gente não é Moacir dos Santos, que é historiador, mas Pedro Bala tinha bala no sobrenome, não era por causa de tiroteio, não. Foi depois vereador em São José e, casuisticamente, acabou morto, assassinado em São José dos Campos, a tiros. 1992, é verdade. É isso. O nome do Pedrão,
Pedro Celestino de Freitas. E ficou Pedro Bala, porque quando ele era moleque, salvo equívoco aqui, da cabeça que já está velha, ele com o pai dele tinha um bar, eles distribuíam balas para molecada, dava bala, fala lá com o Pedro, qual Pedro? Pedro Bala, aquele que dá bala para nós e tal, e não foi por causa de bala de revólver, não, acabou realmente falecendo quando era o presidente da Câmara Municipal, em 1992, foi um grande esportista em São José dos Campos, e fez o primeiro gol do São José no Clássico do Vale. E quem gosta de história por ser jornalista também é o João Carlos Salgado, lá de Pindamonhangaba, o fiel escudeiro do doutor Israel e grande repórter de campo, com quem também trabalhei junto. A gente vai ficando velho, quando a gente começa a contar a história, fala que trabalhou com todo mundo, né? Eu trabalhei com o Pedro Luiz, o irmão do Pedro Luiz, eu trabalhei com o João Carlos, você trabalhou com o Pedro Bala, você cobria a Câmara na época do Pedrão, que eu sei, a gente conheceu todo mundo também, hein, Antônio Carmo? Pedro Bala e Edson Ciborgue, já falecidos, né? Vereadores da velha Câmara Municipal de São José dos Campos, nos grandes tempos, né? E aí você fala o seguinte, hoje já tem o filho do Pedro Luiz, né? Que é o Guilherme, que a gente falou aí. Ih, rapaz, se já tem um filho é porque nós estamos velhos. Já está trabalhando também. Um abraço para o Guilherme Beliz, que hoje assessora, faz a comunicação do Esporte Clube Taubaté, galera da Associação dos Cronistas Esportivos, A7. Antônio Carmo, hoje tem a segunda rodada do Brasileirão, meu amigo. E aí, Brasileirão em conta-gotas, um jogo por semana, no meio tem os estaduais, e a galera não entende muito, né? Fala assim, mas não tem Santos e São Paulo no fim de semana no Morumbi? É jogo de volta na Vila? Não é jogo de volta, é outro campeonato. Agora é o Campeonato Brasileiro, hoje 8 horas da noite na Vila Belmiro, Santos e São Paulo. O Santos que deve contar com a volta do Neymar. Neymar deve voltar hoje? Como titular do Santos no clássico contra o São Paulo. Neymar, Gabriel Barbosa, vai com o que tem de melhor o Santos na busca de vitória no Campeonato Brasileiro para pagar o vexame da estreia em Chapecó, onde perdeu de 4-2 da Chapecoense, apesar de que todo mundo que acompanha o Santos, até mais perto do que eu, fala que foi a melhor partida do Santos no ano. Melhor, inclusive, do que a vitória contra o Novo Horizontino, que jogou bem, mas aí a zaga entregou aquele Alex Duarte que já foi embora, entregou tudo. A melhor partida... do Santos. Na melhor partida perdeu de 4-2. Na melhor partida perdeu de 4-2. Na pior, se ela vier aí, hein, toma cuidado. É isso. Santos e São Paulo hoje na Vila Belmiro, o clássico Sansão. Flamengo e Internacional. Conta uma história de Flamengo e Internacional aí, Antônio Carlos, de tantas que você viu, viveu e acompanhou. Do título da Copa União do Flamengo, que não é Campeonato Brasileiro do Flamengo, oficializado lá no STF como título do esporte. Quando é do Palmeiras e do Santos, o pessoal fala que foi asterisco, do Flamengo não, né? Mas não é, o Flamengo não é o campeão, até porque aquela Copa União, ela foi realizada pelos clubes, você não pode chamá-la, eu vejo assim, de Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, foi a final, né? De 87, Flamengo e Inter no Maracanã, o Zico voltava jogando em grande estilo no Flamengo, depois de recuperar de contusão da Copa de 86, Renato Gaúcho estava voando e Bebeto jogando muita bola, né? O Inter tinha o Tafarel no gol. O primeiro jogo foi 1-1 no Beira-Rio. O Amarildo, centroavantão, fez o gol do Inter. Segundo jogo no Maracanã, lotado, 1-0. Gol do Bebeto num passe genial do Andrade, de 3 dedos ali do lado esquerdo do campo. O Andrade era um volante que parecia um camisa 10, né? Espetacular. E aí rolou a bola... Nossa, jogava muito. Ali aquele time do Flamengo, né? Esse já era o final, né? Já não era aquele timaço de 80 a 83, já tinha muitas mudanças, o goleiro já não era o Raul, era o Zé Carlos, né? Tinha alguns remanescentes, o Leandro, o Zico, o Andrade, o Adílio, já tinha o Bebeto e tal, e o Flamengo ganhou por 1-0 e foi o campeão da Copa União, chamado de Campeonato Brasileiro. Depois daquela confusão toda, o Sport Recife entrou na justiça, ganhou a causa... Taça das Bolinhas, bem lembrado, que deu aquela confusão, que era uma taça transitória que a CBF tinha criado lá em 85 e tal, mas esse foi um jogo sensacional de Flamengo e Internacional. Tafarel era o goleiro do Internacional, Aloysio, o zagueirão, batia em todo mundo na zaga do Internacional.
O Inter não tinha um grande time, né, como teve em outros tempos, mas chegou bem. Afinal, eliminou o Cruzeiro, o Flamengo eliminou o Atlético Mineiro, que era do Tele Santana, numa das maiores partidas que eu vi o Renato Gaúcho fazer lá no Mineirão. O Flamengo ganhou de 3-2 e ele carregou o time nas costas, né? Jogou, era um período extraordinário dele com a camisa do Flamengo. Essa é outra história que qualquer hora a gente fala mais aqui. O Renato Gaúcho é um fanfarrão, né? Figuraça, para os mais novos, é treinador, fala muito, gosta de futevôlei, gosta de mulher, beleza, e coisa, e Los Mariposa, mas jogou muita bola. O Renato Gaúcho ganhou sozinho uns 10 jogos importantes, decisivos, desde título mundial pelo Grêmio, título brasileiro pelo Flamengo, só não fez no Fluminense, com gol de barriga, foi um baita jogador por muito tempo, né, jogou assim em alto nível nos grandes clubes, jogou no exterior, voltou, numa época que brasileiro não se dava bem lá no exterior, poucos ficavam. O Renato jogou aí de 83, quando surgiu para valer para o Brasil no Grêmio, até 95, Antônio Carlos. 12 anos, jogou muita bola e fez muito sucesso de tudo quanto é jeito, viu, Antônio Carlos? Foi, é verdade. A caderneta dele diz que tem mais de 1000 nomes, viu? Ele fala, tem mais de 1000 nomes lá, tá, rapaz? E aí o seguinte, surgiu lá no Grêmio, né, em 82, já na final Flamengo e Grêmio, jogando muita bola, Campeonato Brasileiro que o Flamengo ganhou do Grêmio lá, gol do Nunes, em cima do Emerson Leão lá no Estádio Olímpico, e em 83 com o Valdir Espinosa, fez os 2 gols contra o Hamburgo do título do Grêmio, né, de campeão mundial lá contra o Hamburgo da Alemanha no Japão, e continuou jogando em com alto rendimento, jogou na Roma, na Itália, voltou para o Brasil. O Renato tem uma história interessante, Nicolini, que ele nunca jogou em São Paulo, né, e o São Paulo anunciou o Renato, ele veio para São Paulo, que ano foi isso? Acho que em 94, 95, ele veio, anunciado pelo São Paulo Futebol Clube, ou 96, chegou no Morumbi, quase tirou foto com a camisa, esteve com a diretoria, era para assinar o contrato, voltou para o Rio, ligou para o presidente de São Paulo, São Paulo não dá, não, vou ficar aqui no Rio mesmo, jogou no Cruzeiro, foi muito bem no Cruzeiro, foi bem no Atlético Mineiro, mas em São Paulo foi aquela contratação, a volta dos que não foram, dos que não vieram, né, foi assim com o Renato, que nunca jogou em São Paulo, mas tem uma identificação muito grande, jogou no Botafogo, só não jogou no Vasco no Rio, né, foi técnico, mas tem realmente, e falou que no Inter jamais ele vai ser técnico, porque tem a rivalidade, o coração dele é gremista, e lá no sul do país essa rivalidade, ela pesa, né, Nicolini? Fala mais alto. Flamengo e Internacional, 19h no Maracanã, não vale tudo isso, não tem o Renato Gaúcho, mas é um grande clássico brasileiro, segunda rodada do campeonato. O Red Bull recebe o Atlético Mineiro no Cícero de Souza Marques, em Bragança. O Remo estreia no Mangueirão. Vai ter uns 812 mil torcedores no Mangueirão hoje para ver o Remo, que o pessoal não quer nem saber se é contra o Mirassol, o Flamengo. O pessoal vai, é bandeirão, foguetório, e deve ser uns R$15 para entrar lá, é baratinho. Remo e Mirassol, é jogo marcado para o Mangueirão, vai estar lotado, estreia do Remo. Desde 94 o Remo não joga a primeira divisão, reestreia em casa, vai ser uma grande festa, precisa ganhar para não ficar lá atrás. Palmeiras e Vitória na Arena Barueri, o Palmeiras tá com o estádio lá, show, não sei o quê, né? Tá jogando Não, tá trocando o gramado, né? Trocando o gramado sintético, lá chegou o gramado, aí demora 2 meses para arrumar, só volta lá em março, só no mês que vem, que o Palmeiras volta para lá. Tá fazendo a troca total quando faz, são 3 meses de paralisação, por isso tá jogando na Arena Barueri. Grêmio e Botafogo, outro grande jogo em 9h30 da noite na Arena do Grêmio. São os jogos de hoje e amanhã, a sequência da rodada. Meu querido Antônio Carmo, Corinthians e Atlético Paranaense vai ser 19 de fevereiro, depois do Carnaval, para acertar a tabela. O Corinthians que joga amanhã pelo Campeonato Paulista contra o Capivariano, porque não jogou no final de semana. Primeiro tem que acertar o Paulista, senão dá grosope para a próxima fase. Certo, Antônio Carmo?
Certo, o Grossop é bom. Nicolini, o Mirassol terminou o jogo dele contra o Novo Horizontino, que começou domingo à tarde, segunda à tarde, né? Acabou o jogo, Sim. 5 horas da tarde. Aí o Rafael Guanais falou para a rapaziada, não precisa nem tomar banho, nem trocar, vamos direto pro ônibus, do ônibus pro avião, e do avião já chegou em Belém do Pará, já chegou uniformizado. Não teve tempo. O Mirassol pediu o adiamento do jogo para amanhã, para a CBF, para ter aquele espaço de 66 horas, né, que antigamente o São Paulo jogava 3 partidas num dia só no Morumbi, enquanto o Grêmio jogava 3 lá no Estádio Olímpico também, era diferente a história, né, e o Mirassol pediu, mas não teve aprovada a sua solicitação, então jogou segunda à tarde, meio tempo, é bem verdade, contra o Novo Horizontino e já viajou para Belém do Pará, para então enfrentar o Remo. Hoje o Mirassol, de grande campanha na sua estreia no Brasileirão do ano passado, conquistando o 4º lugar, e esse ano já estreou ganhando do Vasco. Vamos ver o Remo, que estreou perdendo por o Vitória lá em Salvador, hoje fazendo o seu primeiro jogo. O Palmeiras, que está desesperado atrás de reforço, porque saíram 5, 6 jogadores, quando sai o pessoal fala, não, mas isso aí também não está rendendo mais e tal, tudo bem, e agora fica todo mundo reclamando que tem milionária pro Arias, hein? Pro Arias, não sei se vale 25 milhões de euros. Também não sei, jogador de 30 anos, né? Antônio Carmo, não é novo, hein? Não, 29 anos para 30, esteve muito bem no Fluminense, um colombiano titular da seleção, joga bem, viveu grandes momentos, foi o melhor, bateu ali com o Arrascaeta, o melhor estrangeiro no futebol brasileiro do ano passado, acho que lá na Copa do Mundo de Clubes ele foi até o melhor, carregou o Fluminense, portanto, por isso foi vendido lá para a Inglaterra, o time dele está praticamente rebaixado no campeonato inglês, o Fluminense tem uma cláusula ali que pode contratá-la, mas o Palmeiras precisa contratar, Nicolini, e fez uma proposta por aquele Nino também, que é do Fluminense, foi lá no Zenit da Rússia, para melhorar esse time do Palmeiras, que caiu muito, é um time extremamente comum hoje. Os jogadores que saíram também não eram titulares mais, não. Quando sai, tá bom, tá, depois fica reclamando aí que não tem jogador. O Palmeiras não tem outro caminho, precisa ganhar esse jogo hoje do Vitória, como mandante o Vitória, claro, é um time que entra no campeonato, o time do seu favorito técnico Jair Ventura, pensando o quê? Em não cair. Esse é o trabalho do Vitória no campeonato, tá certo? Então, se você tropeça em casa com o Vitória, não importa se esteja na primeira ou na 35ª rodada, são pontos irrecuperáveis. O Palmeiras precisa desses pontos. O Grêmio estreou empatando e o Botafogo teve a melhor estreia do campeonato, com seus problemas, com John Textor e companhia, sapecou 4-0 no Cruzeiro. E claro, o clássico Sansão hoje, principalmente para o Santos, pesa muito. É só o começo do campeonato, mas um time que só ganhou um jogo no ano até agora precisa voltar a vencer. Vamos ver, vamos ficar de olho se o Neymar joga mesmo. A notícia ontem é de que ele iria para o jogo, já está treinando com o time e reestrearia num clássico na Vila Belmiro com apoio da torcida. Vamos ver se confirma isso hoje, nessa quarta-feira, meu querido Antônio Carmo. O Sansão é outro jogo que dá para ficar falando aqui até umas 10 da manhã de histórias do Sansão saborosas, tanto pelo brasileiro, pelo paulista e por onde você quiser, tá bom, Antônio Carmo? Sempre grandes jogos que já definiram Campeonato Paulista, como foi em 2000, aí, o último, acho que foi a última decisão envolvendo os dois times, o título do Santos em jogo extra do Campeonato Paulista de 1967, São Paulo não era campeão há 10 anos, e o Santos não permitiu, seguiu com o seu domínio naquele ano, enfim, grandes e grandes jogos aí na história de Santos e São Paulo. O Neymar, que você falou que volta, me faz lembrar aquele time, né, Nicolini? Vai jogar é ele mais 10. No Santos é o Neymar e mais 10, né? Vamos dizer, que é ele, o Gabriel Brazão e mais 9, né? Porque o Brazão também não tem substituto no gol, né? Então qualquer outro que você põe ali tá bom para jogar. Tendo o Neymar em campo, o Santos fica diferente. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom para os corintianos. Vão ter que esperar até amanhã. Não que o Corinthians jogue amanhã joga o Cruzeiro, por exemplo, mas porque o Corinthians só joga amanhã pelo Paulista, o brasileiro não tem rodado meio de semana, para a tristeza do Pepe, lá de Pindamonhangaba, porque falar aí não tem graça se não ter o Corinthians na rodada. Um abraço para o Pepe nos acompanhando. Os corintianos estão impossíveis, Antônio Carmo, com títulos seguidos no final do ano passado. Eles estão, o Elcio Costa está de abstinência. Ele falou assim, tô de abstinência, faz 2 dias que ele não ganha um título. Pronto.
Nicolini, não é que eles estão insuportáveis, o corintiano é insuportável. Com todo respeito aos corintianos, você corintiano que me acompanha, você é insuportável em qualquer situação. Ficou na mudinha aí, ó, 7 anos sem ganhar nada, só apanhando e tal, e agora pronto, né? O Corinthians é daqueles que renascem com os fênix da cinza, Federal, PCC, Federal, roubaram o tudo, uniforme do time, né? Isso. O cara roubou o uniforme do time, levou tudo embora. Nossa senhora, trouxe jogador e não pagou. Foi escorraçado lá pelo presidente do aquele time pequeno lá do Mato Grosso. Mas que é isso, rapaz? Na hora de decidir, olha, consegue fazer as coisas diferentes. É a história de um time gigantesco que é o Sport Clube Corinthians Paulista, sem dúvida alguma, maravilhoso, espetacular, e que tem aí, Nicolini, o flamenguista, que me desculpe, tem a mais apaixonada torcida do Brasil, inquestionavelmente. Dito isso, meu querido Antônio Carmo, vamos falar de NBB. Hoje tem São José e Fortaleza. O basquete cearense, meu querido Antônio Carmo. NBB, Novo Basquete Brasil, São José, que tenta se... Opa, tivemos uma queda ali com o Cláudio Nicolini. Se eu estiver aí, eu continuo aqui com vocês. O Nicolini falava do basquete e hoje o São José vai jogar às 7h30 da noite no velho ginásio Lineu de Moura, o caldeirão do Lineu de Moura, como gosta de dizer o nosso companheiro repórter Chaga Júnior, 7h30 da noite, recebendo o Fortaleza, sequência do NBB, que ontem já teve jogos importantes na competição. Tivemos semana passada uma paralisação, né, com a realização do Super 8, o Nicolini vencido pelo Pinheiros, que bateu o Franca na final, e o Franca não, a vitória do Minas, que bateu o Pinheiros na final, e agora a volta do NBB. Ontem o paulistano ganhou de Franca, jogando em Franca, uma grande vitória. O Brasília, que faz grande campanha, ganhou do União Corinthians. São José e Fortaleza hoje, São José e Unifacisa na sexta-feira, lá no velho ginásio Lineu de Moura, que você tão bem conhece. Muito bom, vamos ficar de olho aí nesse time do NBB que vai bem, obrigado. Disputou o Super 8, pegou o Flamengo, não aguentou, mas está bem no campeonato. Um time sem grandes pretensões, mas está fazendo uma grande competição esse ano, né, Antônio Carlos? Grande campanha. Feio. Oitavo, sétimo, terminou em sétimo primeiro turno, vai bem no segundo, está fazendo uma campanha digna. Eu achei que ele ia ficar ali do 14º para trás, não, já está praticamente com essa sequência de jogos, com esse aproveitamento, vai garantir a sua classificação sem sustos. Classificam-se 16 dos 20 para a fase de mata-mata do campeonato. E se o doutor Celestino já voltou para Boston, ele ontem acompanhou a vitória do Boston Celtics, mas foi fora de casa, foi em Dallas, contra o Mavericks, 110-100, o Boston, que é o segundo colocado na sua conferência e que está sempre fazendo um grande campeonato. O Oklahoma City Thunder está liderando a competição lá deste basquete extraordinário que é a NBA. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos ficar de olho em tudo isso. Para fechar, fui checar aqui com as minhas fontes, o Neymar não volta hoje. O Bosvoga falou assim, vou segurá-lo, ele já treinou com o grupo, ele volta contra o Noroeste. O jogo contra o Belo. Em Bauru. Vai jogar no velho Alfredo de Castilho, meu querido Antônio Carmo. Aonde tanta gente boa já jogou, Neymar vai jogar lá também, Antônio Carmo. Bauru, de onde Pelé saiu, levado pelo Dondinho para Vila Belmiro, onde Toninho Guerreiro começou no Santos e depois começou no Noroeste, depois arrebentou lá no Santos. Pelé, que foi do Baquinho, lá de Bauru, né? Levado para o Santos Futebol Clube com os seus 15 anos de idade. Então é legal. Agora, Nicolini, estive vendo a tabela, né? Se o Santos perder do Noroeste, o Velo Clube ganhar o jogo dele, não sei contra quem, na última rodada é Santos e Velo na Vila Belmiro, com o Santos precisando ganhar para não cair, né? Aconteceu isso recentemente com o Santos e São Bento. O Santos estava ganhado, São Bento ganhou 2-0 e não caiu. Não pode, né, um time como o Santos Futebol Clube ficar nessa situação aí, porque o Campeonato Paulista, esse torneio início aí, você não pode dar essa bobeira toda para chegar nas duas últimas rodadas. E o Santos pode se classificar. Se ele ganhar os 2 jogos, tem que olhar o copo meio cheio e meio vazio, a velha frase que se aplica, porque se ele ganhar os 2 jogos, dependendo do resultado, ele se classifica. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Dito isso, vamos acompanhar. Vai ser um jogo sensacional
E nós vamos estar de olho em tudo isso, meu querido Antônio Carmo. Olha, os nossos universitários mandam aqui Remo e Mirassol, tá? O sócio do Remo não paga para entrar. Então, retira o seu ingresso. Opa, tem isso. Né? Bacana. Sócio torcedor, adimplente tem acesso garantido ao jogo. Né? E aí os planos lá tem os planos. Quem não é sócio, certo. 100 merréis a arquibancada, 200 merréis a cadeira, tá bom, Antônio Carmo? Não vai ser mais 10 merréis, não. Falou tá que não é baratinho. Até tem que lá, ser sócio. olha, dá pra... até o açaí, o cupuaçu tão caro lá, viu, Nicolini? Não dá para fazer. E o clube realmente força muito o torcedor a ser sócio para ter benefícios, como neste caso aí, entrando, né, na faixa e conseguindo. São José é assim também, o sócio Águia, ele não paga para entrar. Ele é sócio no dia do jogo, apresenta ali a credencial ali e entra para o jogo. Sócio prata, ouro ou bronze, são 3 categorias. É interessante isso daí que o clube procura trazer para ele, porque é dinheiro garantido, né, Nicolini? Você é sócio, se você for no jogo ou não for, você estando adimplente, você ajuda o clube aí a conquistar uma boa receita que é importante para manter o time. Minhas fontes informam que no Nordeste até a pitu tá cara, meu querido Antônio Carmo. Grande abraço para você, amanhã a gente volta. Como já dizia aquela velha frase lá da Rádio Camanducaia, né? Esta você não pode deixar de perder. Grande abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira. Abraço, gente. Agora 8h45, vamos para as atualizações das rodovias e também das estradas que cortam a nossa região com o Dino Machado. Exatamente, Carol, 8h46, atualizações das principais rodovias da nossa região. O motorista que segue agora pela